Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela. Que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. O Espírito Santo me entregou uma palavra que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao 12, que fala sobre o dever da gente fazer o bem. Hoje essa palavra vai mais para um discernimento espiritual, para que a gente possa entender algumas coisas da nossa vida. Às vezes a gente está no meio de uma tribulação, de uma guerra, e a gente coloca a culpa no inimigo. Aí porque o diabo está entrando no meio da minha relação, porque o diabo está fazendo isso e aquilo, e muitas das vezes é erro nosso, que a gente não está conseguindo perceber. Olha o que essa palavra diz. Finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados, humildes uns com os outros. O que a palavra quis dizer como amar uns aos outros? Amar. Amor significa o quê? Amar com os defeitos. Só que normalmente, a gente quer amar, só que a gente quer consertar. Isso não é amor. A gente não conserta. O amor não é sobre conserto, sobre apontar os erros ou mostrar onde que está errado, onde deveria ter feito isso, feito aquilo. E quando a palavra diz ame uns aos outros, é amar as pessoas com o defeito delas. Porque ninguém é perfeito aos seus olhos, vai ser como você quer, vai se arrumar como você quer, no tempo seu, não. A gente ama com os defeitos. A gente não vai tentar mudar o outro, mas a gente vai acolher ele do jeito que ele é e pedir discernimento a Deus para saber lidar, né? E sejam educados. Ser educado, saber falar com as pessoas. Saber entrar no momento certo. Muitas das vezes a gente está entrando e não é momento de entrar. A gente está invadindo coisas que é de Deus. Porque a gente tem uma cerca, todo mundo tem uma cerquinha. Eu não posso invadir a cerca do meu amigo, nem deixar que ele invada a minha, porque aqui é um particular de Deus e é no momento dele, na hora certa. Então, quem que convence é o Espírito Santo. Então, muitas das vezes, Deus vai aproximar a pessoa da nossa vida, não para a gente mudar, para a gente ajudar. Muitas vezes não é nem para isso. Mas para a gente ouvir mais, para a gente saber conversar, para a gente aprender, né? E não querer mudar. A gente tem esse costume de olhar e já falar, não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, mas às vezes a pessoa não está pedindo, né? Então a gente tem que ser educado em saber ouvir e falar, não, você quer que a pessoa vai pedir ajuda, se ela quiser que você ajude. A pessoa vai falar, não, tem como você me ajudar nisso? Tem como você me direcionar nisso? Tem como você... Aí sim você entra e você ajuda. Não, você tá pedindo, eu vou ajudar, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um direcionamento. Mas se a pessoa ela não pede, a gente não pode entrar, a gente não pode querer resolver, a gente não pode querer vasculhar. A gente tem que esperar do outro, a gente tem que pedir discernimento, buscar em oração, falar, Senhor, coloque em oração. Se você está vendo a situação da pessoa, coloque em oração. Senhor, eu estou vendo isso. Coloca a Deus e aguarde, espera. Se a pessoa pedir ajuda, ela vai pedir, ou ela mesma, ela vai ver nela mesma que precisa mudar. Mas a gente não precisa entrar, sabe? A gente ser educado, saber entrar, saber conversar, saber ouvir. Humilde uns com os outros, a gente tem que ter humildade. Saber o nosso lugar, sabe? Servo de Deus se humilha, serve, ajuda, com o que dá. Se a pessoa não quer ouvir, não quer isso, lava uma louça para a pessoa, limpa uma casa, sabe? Vai fazer uma caminhada com ela, vamos fazer uma caminhada, tira a pessoa do quarto escuro, faz alguma coisa. Se ela não quiser sair, fica com ela no quarto escuro, coloca comida para ela comer. Mas não queira resolver, não queira entrar, não queira ser bisbilhoteiro, não queira, sabe?
a gente ser humilde e fazer pro próximo o que a gente consegue, não o que a gente não consegue, ou além do que é pra gente fazer. Às vezes a gente carrega um fardo que a gente não precisa. Não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Né? Muitas das vezes o inimigo se levanta, vai comentar coisas erradas nas suas coisas, sabe? Falar mal, criticar, porque é isso que ele faz, né? E o que a gente faz? Dá moral. A gente quer responder. Só que quando a gente quer responder, a gente desce. Se a gente está num nível alto, espiritual, a gente está aqui, para que a gente vai descer ao nível do inimigo e responder? Aí a gente desce, aí a guerra fica, aí já começa, aí o inimigo se levanta e não sei o que, não sei o que. Só que essas coisas acontecem até que você aprenda. Né? Eu acabei de escutar de uma pessoa que Deus nos ensina através da dor. Então, se o inimigo está se levantando, é muita seta, é muita ofensa, porque ele está tentando mostrar para você que ele não quer que você faça isso, mas você não está conseguindo entender. Você está descendo ao nível do inimigo, você está se debatendo, né? Se não paga a ofensa com ofensa, por que você vai responder? Ah, porque tem que ser assim, ninguém precisa discutir sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, é a certeza. Se a pessoa não consegue aceitar para isso naquele momento, lá na frente o Espírito Santo vai convencer ela, ela vai entender. Não precisa debater, não precisa pegar a Bíblia e discutir, não precisa ofensa com ofensa, mal com mal. A gente ignora, muitas das vezes a gente precisa ignorar. Ou a gente fala, Deus abençoe, sabe? Coloco o bem, falo bem. Antes eu tava com muitos ataques, assim, não muitos, mas assim, na mensagem e tal. Eu ignoro, porque não adianta. Não vai adiantar eu responder, não vai adiantar eu falar, não vai adiantar eu debater, porque não vai chegar a alguma conclusão. Aí é só gasto de energia debatendo. Então eu deixo de lado, eu não respondo, eu evito, a pessoa tá falando lá, eu deixo falar, eu excluo a conversa, eu nem visualizo. Eu excluo a conversa, porque não vai adiantar. Deixa ela achar, pensar que ela acha, deixa ela achar que eu tô errado mesmo, deixa ela pensar que eu tô totalmente fora dos caminhos, deixa, sabe? Deixa ela achar que eu tô errado, tá tudo bem, né? Que Deus abençoe, que o Senhor tenha misericórdia, eu perdoo, sabe? Tem coisa que a gente tá ali mal com mal, ofensa com ofensa, sendo que não é isso que Deus nos pede, ó. Pelo contrário, pague a ofensa com bênção. Porque quando Deus o chamou, Ele prometeu dar bênçãos a vocês. Então por que vocês ficam falando? Descendo ao nível do inimigo, pagando mal com mal. Se você quer bênçãos sobre sua vida, não revida o mal com mal. Ou você ignora, ou fala, Deus abençoe, diga palavras bonitas. Muitas das vezes é nem responder, deixa falar. Essas coisas vão continuar acontecendo conosco até que a gente aprenda. Muitas vezes, ai, dor, tá acontecendo isso, tá doendo, mas Deus tá tentando ensinar e você não... O orgulho é tanto que você acha que você sabe de tudo, que você acha que você sabe resolver. Muitas das vezes a falta humildade, se dobrar aos pés do Senhor, falar onde que eu tô errando. O que eu preciso mudar? Qual é o meu posicionamento que eu tô errado? Eu, quando eu vejo uma situação na minha vida que eu tô vendo paz, eu tô numa situação, quando eu vejo paz, eu falo, Deus está aqui. Se Deus está aqui é porque Ele está de acordo com o que está acontecendo. Quando eu vejo que tá muita guerra, muito levante, muita discussão, muita contenda, o meu discernimento é esse. Alguma coisa eu tô fazendo de errado. Eu tô errado. Não é assim, o inimigo se levanta e não sei o que, não sei o que. Não dou moral pro inimigo. Eu falo, eu preciso ver o que eu tô fazendo de errado. Eu sei que eu tô fazendo de errado. Ou eu falo, nossa, mas por que tá tão difícil? O que tá acontecendo? Por que o Senhor me deu essa prova, essa coisa que tá difícil? Aí eu começo a ter o discernimento. Alguma coisa está fazendo de errado. Então, muitas das vezes está acontecendo é porque Deus está chamando a sua atenção para você redobrar
mudar a sua oração, mudar o seu posicionamento, né? Olha o que diz, como diz as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Afaste do mal, ignora. Deixa pra lá, para de querer se explicar, para de querer mostrar que tá certo. Evangelho não é querer provar alguma coisa. Evangelho é você pontuar a verdade e carregar a tua cruz. Carrega a tua cruz, né? Então, se a gente quiser ter dias felizes, para de falar coisas ruins. Para de enfatizar coisa ruim. Para de querer provar as coisas. Afaste-se do mal. Afasta. Faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Então, se você está sem paz, busca o Senhor. Recomeça. Recomeça a rota. Você entende que muitas coisas da sua vida ainda não aconteceu porque a gente está insistindo nas mesmas coisas erradas. O ciclo se repete. As coisas se repetem porque a gente está fazendo errado. E a gente acha que a gente está certo, mas está errado. Então a gente tem que procurar o que é a paz. Fazer tudo para alcançá-la. Muitas vezes para fazer a paz a gente vai ter que se isolar um pouco para entender o que a gente está fazendo. Quando a gente se isola, que a gente sabe o que a gente está fazendo, eu preciso mudar isso, e recomeça de novo. Então a gente sempre vai ter que aprender com a dor. O inimigo fazendo coisas assim para machucar. Para que você entenda. Muda o posicionamento. Seja educado com as pessoas. Entre a hora que elas pedir. Não seja entrão. Não invada a particularidade dos outros. Ame com os defeitos. Para de querer mudar. Para de querer apontar. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas. E ouve os seus pedidos. Porém é contra os que fazem o mal. Então você está pregando a palavra e está fazendo o mal e não está tentando entender. Que Deus, né, é contra. Então, às vezes você está fazendo algo que você acha que está a favor de Deus, você está indo contra. Né? Que nem apóstolo Paulo tentando defender o evangelho, indo contra Deus. Depois que Deus tirou as escamas, falou, opa, eu estou indo aonde? Estou ao contrário da vontade de Deus. Então, muitas das vezes a gente culpa o inimigo, sendo que é nós mesmos, não se humilha aos pés do Senhor. Sabe? Falando do diabo, falando do mal. E, cara, Deus é maravilhoso. A gente tem que falar de Deus, das coisas boas. Né? Tem prova, tem luta, tem situação difícil. Só que a gente tem que consertar na nossa oração, mudar a nossa oração. Sabe? Sempre afasta o mal. O mal não vai vir se a gente fizer o bem. A palavra fala, se a gente quiser gozar de dias felizes, a gente faz o bem. Faz o bem. Começa a reparar. Começa o seu dia declarando coisas boas. Começa o seu dia falando bom dia para as pessoas. Bom dia, como você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, e você bem, graças a Deus. Ajuda as pessoas, ajuda isso. Você vai começar a aliviar o seu dia. Muitas das vezes está vindo mal por causa dos pensamentos malignos. Então, está repreendido em nome de Jesus todo pensamento mal. Então, a palavra diz, o dever de fazer o bem. Quer ter paz? Quer ter alegria nos teus dias? Faça o bem. Independente daquilo que você está recebendo. Se é ataque, se é perseguição. Ignora, afaste-se. Sabe? Faça o bem. Olha, conversa. Sabe, a gente tem que ter discernimento. Dos olhares das pessoas. A forma que elas chegam em nós. Pra gente ter discernimento, a gente pode conversar, a gente pode entrar. Porque muitas das vezes a gente entra na situação para querer ajudar, para querer fazer, e a gente acaba estragando tudo, atrapalhando tudo, o inimigo se levanta e a gente toma de graça. Então muitas vezes tem que ter discernimento e humildade. Educação com as pessoas, saber falar, saber conversar. E a gente tem que buscar em Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou intenso para tudo. E eu vi que a minha intensidade me atrapalha. Que eu sou de foco. Eu foco numa coisa, quando eu encano uma coisa, eu foco e eu fico ali. Só que tem
muitas outras coisas que precisam de mim. Eu preciso saber focar minha energia em várias coisas, porque muitas pessoas precisam de mim. Não é só uma coisa ou outra. Então eu preciso cuidar de mim, da minha saúde e das pessoas. Que as coisas vão começar a acontecer. Então essa é a palavra que o Espírito Santo me direcionou. Pra gente ter discernimento. Que muitas das vezes os problemas é nós mesmos. Não é o outro, é nós mesmos. Não saber se posicionar e não saber ter o discernimento daquilo que Deus está nos ensinando. Amém? Em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha entrado no nosso coração, que a gente tenha aprendido e que o Espírito Santo nos convença daquilo que a gente está fazendo de errado. Em nome de Jesus, quero orar para você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa. Senhor, nos ajuda a fazer o bem para as pessoas, entregar o bem àqueles que fazem o mal, e que a gente possa, todos os dias, distribuir, amar os outros com os defeitos dele, não querendo mudar, e sim acolher e ir devagar, sem muita afobação, mas que o Senhor está cuidando de tudo. Assim eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.